2, versículo 6, eu não disse isso antes para não tem que ser persuasão, amém? Você não tem que trazer dinheiro aqui por barganha, mas você tem que entender o que Deus está fazendo, amém? Por isso estou lendo agora. Então no capítulo 2 de Ageu, versículo 6, assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. Encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, amados. Amém? Então entenda isso. Quando nós trazemos recursos diante da casa do Senhor, na casa do tesouro, nós não podemos dar a Deus. Davi entendeu isso. Davi entendeu isso quando ele estava dando toneladas de prata e de ouro para a construção do templo. Ele entendeu, falar: caso eu posso dar alguma coisa, eu e meu povo podemos dar alguma coisa a Deus, o seu tudo pertence a Deus, amém? Mas há uma oportunidade que nós temos de participar, e é Ele que é o dono do ouro e da prata. Glória a Deus, amados. O que Ele tinha feito com o povo antes? Fala: poxa, vocês querem receber muito, mas estão recebendo pouco. Não foi isso que estava escrito lá? Ainda em Ageu, versículo 5, deixa eu ver 6. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Entenda uma coisa: a condição financeira de um homem de Deus, ela é muito mais espiritual do que a gente pensa. Bem, Deus, ele faz umas coisas malucas que a gente não entende. Tanto é que ele faz o muito com Deus, aliás, o pouco com Deus ser muito, amém? E o muito sem Deus ser nada. Ou seja, o dia ele faz assim, ó, evapora. Você colocar um salário numa bolsa furada, faz assim, ó, não é verdade? Como é que o Claudio Duarte fala? O salário ninja. Você põe na mesa e faz uma fumacinha assim, ele sobe. Não é verdade? É triste isso. Por quê? Porque eu sei que é duro trabalhar, a gente se cansa, acorda cedo, dorme tarde, mas Deus fala que é em vão, amém? Se não for Ele, o Senhor da casa, se não for Ele que está derramando o seu favor sobre as nossas vidas, é disso que Deus está falando. Ele está nos alinhando. Por quê? Porque Ele deseja te abençoar. Ele deseja abençoar o seu povo. Ele não quer que você fale isso. Você planta esperando colher muito, mas você colhe pouco. Pelo contrário, amém? Ele quer multiplicar a semente a 30, 60, 100 por 1. É isso que Ele quer fazer. O desejo dele é de abençoar o seu povo, mas nós precisamos ter entendimento da palavra. Quando eu dependo de Deus, eu entendo isso, amém? Que o meu amor, ele está destinado a Deus. Eu amo a Deus. O recurso eu uso, não é o recurso que te usa. Está entendendo? Então você adora a Deus e você entende que Ele é Jeová Jireh, o Deus da provisão, e Ele vai te abençoar no tempo certo. Mas há necessidade de entender e de se alinhar aos propósitos. Entender que para você ganhar um recurso, há propósito para isso. Deus quer derramar recurso sobre a tua vida para que você seja um canal de bênção. Entender a respeito dos recursos fala muito a respeito de sermos um rio. Amém? Cada dia eu vou ministrar isso de uma maneira mais profunda para a gente entender. Mas Deus nunca vai fazer dos seus filhos uma represa. Você nunca vai ser um cara chamado para acumular coisas. Pelo contrário, Ele vai fazer que você flua. Então Ele vai derramar sobre a tua vida, e esses recursos vão fluir. E conforme Ele fluir, Ele pode derramar mais, Ele pode fazer chover mais. Porque se você ficar retendo, Ele não vai fazer chover muito. Porque aí você vai estourar, amém? A barreira vai romper, você vai quebrar. Mas quando você flui, Ele fala: melhor é dar do que receber, amém? É disso que Ele está falando, melhor dar do que receber. Então Deus derrama sobre a tua vida e você flui, amém? Você olha quem está precisando, você abençoa as pessoas que estão à sua volta. Você entendeu isso, você abençoa a igreja, você abençoa os teus familiares. Deus está vendo que Ele pode derramar sobre a tua vida, que você não vai represar, mas vai fluir, amém, amados? Glória a Deus. Entenda isso, é muito mais espiritual do que a gente pensa. Glória a Deus. Graças a Deus. Então o povo estava nesse tempo. Eles tinham sido libertos do cativo na Babilônia e foram para Jerusalém, mas chegaram lá, começaram a trabalhar, e algumas das dificuldades fizeram com que eles parassem de trabalhar na reconstrução do templo. Eles fizessem o que? Eles começassem a cuidar da própria casa, começassem a cuidar dos seus próprios interesses, começassem, enfim, se voltar somente às preocupações deles mesmos. Ou seja, talvez como é que está a tua casa, a tua família, os teus filhos, os teus negócios, e se envolveram só com aquilo, e esqueceram do templo, esqueceram da obra do Senhor. Mas não falo só da construção, é claro. Vamos procurar deixar o prédio lindo. Deus vai fazer isso. Eu já sei que daqui muito pouco tempo a gente vai ver e vai estar com outra cara. Deus vai fazer isso no nosso meio, amém, amados? Vai ser gostoso chegar aqui. Você vai ter alegria de convidar os seus amigos para virem visitar a tua igreja, amém? Glória a Deus.
Graças a Deus. Mas não era só isso, porque se o templo do Senhor não estivesse restaurado, o que eles não poderiam fazer? Que era isso que preocupava a Deus, amém? Eles não adorariam a Deus, não haveriam sacrifícios, nem pelo pecado, nem sacrifícios de gratidão, de comunhão, enfim, não haveriam, eles não estavam obedecendo, não estavam fazendo aquilo que eles foram chamados para fazer, não estavam executando as ordenanças que Deus deu a Moisés, não estavam praticando a lei, nada disso estava acontecendo. Primeiro que eles já estavam mal acostumados, que estavam no cativeiro, né? Já estavam com dificuldade para adorar a Deus, já tinha essa dificuldade, mas voltaram para Jerusalém. É hora de voltar à essência. Amém? É hora de lembrar de onde foi que eles caíram, por que foi que passaram por tudo aquilo, e agora voltar e se posicionar e começar a trazer adoração diante do altar, a trazer sacrifício diante do altar, a produzir um aroma, né, com um cheiro agradável às narinas do Senhor. Era essa a chamada deles, era o que eles precisavam fazer, e era o que eles não estavam fazendo. Amém, amados? Glória a Deus. E aí Deus fala: subam um monte, ou seja, é tempo de vocês me ouvirem. É tempo de eu ter intimidade com vocês, é tempo de eu restaurar a adoração. Porque sem adoração vocês são vulneráveis. Uma coisa que para a gente continuar também, a gente precisa entender esse princípio: nada do que a gente possa fazer vai mudar a Deus. Amém, amados? Não vai mudar a Deus. Se eu jejuar e orar aí 40 dias para que eu possa ter a pregação mais poderosa do meu ministério, e Deus pode me abençoar e me dar realmente uma pregação, sabe, poderosa, tipo aquelas do John Wesley, que ele começava a pregar, o povo começava a se agarrar nas colunas, achava que o terra ia se abrir, todo mundo se arrepender, sabe, desesperado. Amém, amados? Glória a Deus, poderia acontecer, sonho com isso, amém? Chegar aqui com o rosto brilhando, velho, imagina que doideira, né? O Amâncio também, imagina o Amâncio brilhando aqui. O Amâncio tá estiloso hoje aí, não tá? Tá estileira, tá da hora, amém, amados? Mas isso daí vai mudar a Deus? Ele continua sendo Deus, filho. Agora, se eu não jejuar 40 dias, eu não ficar buscando, né, para ter essa pregação poderosa, pelo contrário, eu cair, velho, me desviar, sei lá, ficar doido, misericórdia, Pai, sela essas palavras aí, sou teu, pertenço a ti, amém? Mas se eu fizer isso daí, ficar doidão, aí tem que vir outro pastor para cá, vocês vão ter que aprender a amar outro aí. Isso é difícil, é mais fácil me amar, viu? aí, vai mudar Deus? Não, filho, Deus continua sendo o mesmo. A nossa adoração muda a nós, amém? O que eu faço diante de Deus me muda, não muda Deus. O quanto eu busco a Deus não vai mudar Deus, Deus continua sendo Deus, adorado diante dos anjos, santo, majestoso, glorioso, Deus de toda a terra, Criador dos céus e da terra. Ele continua sendo Deus. Agora eu mudo se eu adorar a Deus, amém? Eu mudo, é muito melhor eu jejuar os 40 dias, não é verdade? É muito melhor eu buscar a Deus, que eu sou transformado, amém, amados? Então muda a minha condição. Se eu buscar a Deus, se eu me consagrar a Deus, eu pertencer a Deus, muda a minha história, porque eu vou estar na mão do Senhor, e Deus vai dar um ministério nas minhas mãos, Deus vai derramar dons sobre a minha vida, eu vou ser uma ferramenta na sua mão. Então eu mudo os meus dias, mudo a minha trajetória. Se eu adorar e se eu buscar a Deus, eu mudo, e o povo muda, amém, amados? Quando nós adoramos a Deus, muda a nossa condição, nós entramos numa condição de proteção, porque aqueles que temem o Senhor, o anjo do Senhor está ao derredor daqueles que o temem, amém? Então você é guardado, glória a Deus. Estão comigo, amados? Amém? Quando nós adoramos, nós buscamos, nós nos consagramos, muita coisa muda a minha condição, muda o favor, a bênção de Deus começa a te perseguir, a bênção de Deus está sobre a tua casa, sobre a tua família, muda. Quando eu busco a Deus, nós mudamos. E é isso que Deus está querendo fazer. Fala: o povo não está me adorando, eles estão vulneráveis. Porque a adoração, nesse tempo, o povo representava segurança. Porque quando eles estavam adorando, eles venciam os inimigos, eles estavam estabelecidos. Inclusive o inimigo ficava receoso de invadir Israel quando tinha adoração, pois eles viam que Deus fazia, confundia os inimigos, fazia com que eles ficassem desbaratinados, com que eles se matassem. Amados, caía granizo do céu, caía pedra de fogo do céu, tanta coisa acontecia, que eles ficavam temerosos de invadir Israel. Só que isso tinha se perdido. Eles esqueceram de cumprir a palavra. Durante 400 anos esqueceram de cumprir as ordenanças do Senhor, esqueceram de obedecer, de guardar o ano sabático, esqueceram, foram cobrados por isso. É outra pregação, amém? Mas foi por isso que eles foram cativos para a Babilônia, ficaram 70 anos lá, para pagar cada um dos anos que eles não guardaram diante do Senhor como ano sabático. Ou seja, então eles ficaram vulneráveis a tal ponto,
Parar de entregar a adoração que era agradável a Deus, de tal maneira que ficaram vulneráveis, a ponto do inimigo vir e dominar sobre eles. Amém? E era isso que Deus não queria que acontecesse de novo. E é isso que Deus não quer que aconteça de novo sobre a tua vida. Amém? Mas você precisa produzir adoração. Precisa ter fogo no altar. Você precisa ser as noivas prudentes que mantêm a lâmpada com óleo acesa, fica vigilante o tempo todo. Você não pode cair num sono espiritual, porque é perigoso. É muito perigoso. O inimigo ele está ao derredor, buscando quem ele possa tragar. Vocês estão entendendo, igreja? O que Deus quer fazer? Então Deus quer te colocar, Ele quer te estabelecer. Ele quer estabelecer a tua segurança, Ele quer te estabelecer como filho, Ele quer te estabelecer como filha. Ele quer que você não seja vulnerável, que você não vá, enfim, que sabe, com o ânimo dobre, como que as ondas do mar pudessem levar você para lá e para cá. Lá em Hebreus 6, versículo 19, temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. Repete comigo: firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que os precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O que é uma âncora? Para que serve uma âncora? Amém? Para que serve uma âncora? Puxa vida, não entendi ninguém. Mas para segurar o barco, bem? Para que o barco ele não fique à deriva, não é verdade? Para que a maré não possa, as correntezas não possam levar o barco para onde ela bem entender. Pelo contrário, ele fica ali ancorado, bem? Seguro. Então ele está falando, nós temos essa esperança. O que é Cristo? A âncora da nossa alma, ou seja, aquele que nos firma. Ou seja, vão vir tempestades, vai vir vento. Quem é pescador faz? Ou ele tenta tirar, colocar o barco no lugar quando a maré abaixa, mas quando vai subir, vai vir tempestade, ele trava com âncora, porque ele fala, tempestade vai vir, os ventos vão vir, abaixa tudo que der, guarda tudo que der para guardar, porque senão vai embora, não é verdade? Então a âncora, ela te mantém firme. Amém, amados? E nós precisamos disso. Deus quer nos manter firme na sua adoração, firme no teu posicionamento, para que você não seja roubado, para que você não seja distraído, não seja enganado. Você não esqueça daquilo que é a prioridade na tua vida, na tua chamada, que é adorar a Deus. Somos chamados a adorar a Deus, a entregar a Deus o nosso melhor, a pertencemos a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. E esses homens, quando eles voltaram, eles estavam entendendo o que Deus queria. Você abrir comigo lá em Esdras, de novo, no capítulo 3. Versículo 1. Assim que o povo, eles são libertos, então Ciro liberta eles, dá uma palavra para eles, e fala para eles, e dá mantimento para eles, dá condições, dá tudo que eles precisavam, e todo o povo sai, e eles vão para lá agora para fazer a reconstrução do templo, voltar a adorar a Deus em Jerusalém, porque era dessa maneira que deveria ser. Então eles saem e vão. Então quando chegou o 7º mês, os israelitas, Esdras capítulo 3, versículo 1, amém? Eu falei? Às vezes eu não falo, né? Está aí. Os israelitas já estavam em suas cidades. O povo se reuniu como um só homem. Repete comigo, como um só homem, em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadac, e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Seatiel, e seus companheiros começaram a construir o altar. Repete comigo, o altar do Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que estava escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Até aí, amados, então a primeira coisa que nós temos que fazer, quando vamos reparar o templo, é restaurar o altar, é reconstruir o altar, amém? Primeira coisa que eles fizeram quando eles chegaram lá, não foi começar a levantar as paredes do templo, mas foi restaurar o altar, reconstruir o altar. Então os sacerdotes, Zorobabel, os amigos dele, eles foram lá, e a primeira coisa que eles fizeram, talvez houvesse até uma saudade de entregar a Deus sacrifício, de adorar a Deus como devia ser feito na lei, e eles correram para fazer isso, porque era tempo de fazer essas coisas, e é tempo de fazer essas coisas, restaurar o altar.
E o altar é o lugar onde nós entregamos sacrifício a Deus, amém, amados? A primeira coisa é reparar, é reconstruir o altar. Por quê? Porque o altar é o lugar onde nós apresentamos a Deus os nossos sacrifícios, amém? E Deus, Ele quer reparar altares aqui nessa noite. Cada um de nós somos o altar do Senhor, porque somos templo da sua habitação. E o altar onde nós queimamos os sacrifícios são os nossos corações, amém? Glória a Deus. São os nossos corações. É aqui que nós apresentamos a Deus o sacrifício. A palavra coração no Antigo Testamento, toda vez que você vê coração, ela fala do lugar mais interior, mais dentro do homem, amém? Que fala a respeito do espírito do homem. E aí dá um outro estudo também, mas vou encurtar aqui. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, Ele fala ao espírito do homem. É ali que está a revelação. Então Deus, Ele nos revela no nosso espírito, e podemos chamá-lo de coração, amém? É lá que Ele nos revela, é lá que Ele fala conosco, e é lá que Ele envia o fogo do alto. É lá que Ele incendeia, sabe? É lá que Ele incendeia as chamas dentro de nós, que nos faz estarmos cheios de Deus, desejosos de fluir em Deus. Na quinta-feira que eu falei a respeito da palavra entusiasmo, que eu vi uma pregação do apóstolo Rino uma vez. E a palavra entusiasmo, ela vem do grego, e ela é uma junção de outras palavras. A primeira seria em, né, de entusiasmo, em, que fala de algo dentro, amém? Theos é Deus, e asmo fala de movimento, então é em Deus dentro, ou seja, em Deus de movimento. Então entusiasmo é o que? É Deus em movimento dentro de nós, amém, amados? Então é Deus, Ele se movimentando dentro de você, Ele te enche de entusiasmo. E essa é uma hora que Deus, Ele vai encher a sua igreja de entusiasmo pelas coisas do reino. Você vai voltar a queimar pelo seu ministério se você estava distraído. Ele vai te despertar de um sono ministerial, de um sono espiritual, e você vai voltar a estar entusiasmado. Ele vai enviar fogo do alto, porque o altar vai ser restaurado. E o altar sendo restaurado, quando há sacrifício diante de Deus, Ele envia fogo dos céus, amém, amados? Glória a Deus. Ele queima, se há sacrifício, Deus vem e Ele consome o sacrifício quando é oferecido a Deus, amém, amados? E é isso que Ele vai começar a fazer aqui. É isso que Ele vai começar a fazer em nosso meio. Altares vão sendo restaurados, e conforme o altar é sendo restaurado, o sacrifício vai ser apresentado, e o fogo do alto veio. Então Deus, Ele vai incendiar o teu espírito, filho. Ele vai acabar com todo tipo de frieza espiritual, de apostasia, de distância. Mas o Senhor dos exércitos está restaurando os altares da sua igreja. Glória a Deus. Aleluia. No Salmo 51, aqui nós aprendemos acerca de sacrifício, daquilo que oferecemos diante do altar. No versículo 17, Davi, num momento de intimidade profunda com Deus, quando ele escreve aqui, porque ele está arrependido dos seus pecados. Quando ele chega no versículo 17, ele diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não o desprezarás. No Salmo 50, se você ler comigo a partir do versículo 9, nós vemos uma expressão do coração de Deus acerca daquilo que Ele deseja ver no altar. Ele diz: não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você? Pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Clame a mim no dia da angústia, e eu o livrarei. Você me honrará. Glória a Deus, amados. Amém. Deus está interessado naquilo que nós vamos oferecer para Ele, em essência. Deus quer o teu trabalho, Ele quer o teu trabalho, mas com a motivação correta. Amém? Deus, Ele quer que você venha aqui me ajudar a reformar as paredes, a pintar. Ele quer. Mas se você não vem fazer isso para mim ver, nem para ninguém ver, mas você vem porque você ama a casa do Pai,
Porque você se alegra que as vidas venham aqui, sejam bem recebidas, se alegrem em estar aqui, sejam alcançados de alguma forma, porque eles olharam e se sentiram à vontade aqui. Talvez eles voltem no outro culto. Pronto, tua alegria está nisso, Deus ele vai receber o teu sacrifício. Está entendendo, amados? A motivação correta, e por isso nós vamos começar esse tempo com a motivação exata, para que vocês não percam o tempo, para que não oferecemos a Deus uma adoração que não seja aceitável, como nós estudamos no último culto, para que não venhamos oferecer a Deus uma adoração inútil, como Jesus falou para aqueles que estavam adorando. Ele fala: a boca de vocês me confessam, vocês adoram, amém? Mas o seu coração está distante de mim, a adoração de vocês é vã. Jesus falou isso: em vão vocês me adoram. Por quê? Porque adoravam com os lábios, falavam do amor de Deus, da palavra, gostavam de tudo aquilo, mas o coração distante do Pai. E Deus quer o coração dos filhos perto, porque é lá que está o sacrifício, é ali que está o que é agradável a Deus e que Ele recebe. Ele quer a sua gratidão, Ele quer o seu amor, Ele quer que você seja pleno na presença de Deus. Estão comigo, amados? Amém? É disso que Ele está falando, é isso que Ele quer receber de cada um de nós. Lucas 6, versículo 45 diz assim: o bom homem do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Então do nosso coração nós podemos produzir ou coisas boas ou coisas ruins, e eles produzem as duas coisas, amados, porque agora nós conhecemos o bem e conhecemos o mal. Amém? E é disso que Deus quer tratar. Reparar o altar, amados. Se não vamos chegar aqui na igreja e pegar uns bodes, apesar que muitos daqui gostariam de fazer isso, a gente não vai fazer. A gente não vai chegar aqui na igreja, pegar um altar para a gente vir aqui cortar a cabeça de boi e queimar bode, que a Angélica gostar de queimar os bodes aqui. Não vamos fazer isso. Não é isso que a gente vai fazer. Amém? A gente vai fazer isso? Tem gente que está querendo, ficou assim: pastor, trazer uma grelha aí, não sei, né? Estão pintando, carregando cimento, areia, quem sabe, né? Quem queima um bode aí, capaz de vocês querem fazer um holocausto, né? Enquanto está fazendo a obra aí. Também pode ser, mas não é isso o propósito, não é verdade? Não vamos fazer isso. Não é esse altar, não é dessa maneira que nós vamos adorar a Deus, mas nós vamos entregar a Deus o nosso coração, e o altar que Ele quer reparar, Ele quer saber o que está aí, o que precisa ser tirado. Reparar o altar, amados, é perdoar os pecados das pessoas, assim como você foi perdoado, amém? Perdoar o seu próximo, assim, enfim, é ser perdoado por Deus, assim como você perdoa as pessoas. Para a gente ser perdoado, nós precisamos perdoar, é isso. Reparar o altar é arrancar todas as mágoas que pode ter aí dentro de você e jogar fora. Reparar o altar é você se alimentar da palavra de Deus, para que você seja cheio de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E você arranque toda a raiz de incredulidade do teu coração, porque é lá que você vai queimar o holocausto. Se você tiver incredulidade, o aroma não sobe, ou sobe desagradável a Deus. Reparar o altar é crer no seu Deus. Ainda que invisível, eu não vejo a Deus, mas eu creio no Deus que eu vejo, porque aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe, e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém, amados? Isso é reparar o altar, e nós vamos começar a reparar o altar. Comece a arrancar do teu coração toda a raiz de mágoa, de incredulidade. Mas me ofenderam, pastor. Mas me humilharam, filho. Deus está te chamando para reparar o teu altar, e é Ele que vai te capacitar a fazer isso. É Ele que vai dar destreza nas suas mãos, habilidade, para que você possa reparar o altar e arrancar tudo aquilo que possa, toda a raiz de iniquidade aí de dentro vai ser arrancada. Reparar o altar e arrancar do teu coração toda a saudade do mundo. Toda a saudade do mundo, na hora que você ficava dando uma olhadinha para trás. Será que é mesmo? Não quero nunca mais viver aquilo. Isso é reparar o altar. É arrancar as coisas que estão no teu coração, que contaminam o altar de alguma forma. Amém? São raízes de idolatria isso. Reparar o altar, arrancar do nosso coração todo tipo de avareza. O que é avareza? É o amor ao dinheiro. São pessoas avarentas. A Bíblia diz que a avareza é idolatria, ou seja, é um altar profano. Está entendendo? O que é um altar profano? Como que os reis profanavam o altar? Quando traziam ídolos de outras nações e colocavam dentro do templo, então o altar ficava profanado. Amém? Então se tiver algum tipo de idolatria dentro do coração, tem que ser arrancada. Talvez possa ter idolatria com pastores, idolatria com ministérios, idolatria não sei, com cantores, eu não sei qual for a prática, o que for. Eu sei que o altar precisa ser restaurado. O altar precisa ser restaurado. Deus está fazendo isso. Se Deus está fazendo isso, Ele está delegando o seu Espírito sobre as nossas vidas para reparar os altares. Ele já deve estar falando no teu coração. Ele já começa a promover, amém, essa reparação dentro de cada um de nós. Amém, amados? Se é do coração que nós tiramos tanto as coisas boas como as más, o que nós temos extraído do nosso coração, que tem saído do teu altar, filho?
Aí a Bíblia diz que nós vamos, o que está no nosso altar, o que está no nosso coração, né? E nesse mesmo texto em Lucas ele diz, da abundância do coração fala a boca, ou seja, a boca fala do que o coração está cheio, ou seja, aquilo que estiver sobre o altar, é esse aroma que vai sair, amém, amados? Se nós formos estudar aqui também, nós vamos descobrir que a nossa oração, ou seja, tudo que nós falamos, isso são incensos que os anjos recolhem, eles levam na presença de Deus diante do trono. Então as palavras que saem da tua boca é um tipo de incenso. Se as suas palavras elas são más, se você falar mal de pessoas, se você é uma pessoa que murmura muito, que reclama muito, isso sobe diante de Deus, filho, mas sobe como um aroma desagradável. O aroma desagradável, ele sobe diante do altar. Você está entendendo, amados? Deus está reparando os altares. Ele vai curar o teu coração, Ele vai arrancar toda a raiz de iniquidade do teu coração, porque você vai começar a produzir um aroma de um cheiro agradável ao Senhor. Você vai ser ensinado pelo Espírito, porque é o Espírito que nos ensina a orar, amém? Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Ele nos ensina nas nossas orações a orarmos aquilo que está no coração do Pai. Então o nosso coração começa a ser um coração com o Pai, o nosso espírito é um espírito com o Pai, e eu começo a orar, eu começo a profetizar, eu começo a ligar na terra, para que seja ligado no céu aquilo que está no coração do Pai, porque o altar está restaurado. Deus está levantando, amados, uma geração de intercessores, um exército de intercessores aqui nessa igreja. Para quê? Para que você possa trazer à existência os sonhos de Deus para Pernambuco, ações de projetos para Pernambuco, ações de projetos de Deus para Recife, para Olinda, para Paulista, Abreu e Lima, Japoatão, os Guararapes, Caruaru, para onde for, todas as cidades, ações de Deus. E há necessidade de altares reparados para que possa começar a produzir esse aroma de um cheiro agradável diante do Senhor. Mateus 5,8 diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você quer ter uma adoração restaurada, filho? Fala, Senhor, eu quero te ver. Limpa, Senhor, o meu coração, purifica, Pai, limpa as minhas mãos, purifica o meu coração, porque eu quero ver a tua face. Todos, amados, não tem um homem na Bíblia que teve um encontro com Deus mais próximo, que não foi totalmente mudado. Eu gosto muito, muito mesmo do exemplo de Isaías, porque em Isaías 5, esse profeta de Deus, um profeta poderoso, 5, ele está andando, ele vai declarando sentenças ao povo. Ele fala, ai de vocês que fazem isso, isso e aquilo outro. Ai de vocês que dizem tal e tal coisa, depois serei na tua casa. Ai de vocês que fazem isso, ai de vocês que foram a tal lugar, ai de vocês que aceitaram tal condição. Mas quando ele chega no 6, e ele vê a Deus, ele diz, os meus olhos viram o Rei. Ele fala, ai de mim, que sou um homem impuro, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. O que o anjo faz? Pega uma brasa do altar, purifica e restaura o altar que era o coração de Isaías. Estão comigo, amados? Esse homem, quando ele é restaurado, quando ele é purificado da sua iniquidade diante do trono de Deus, está aqui? Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Vai para o próximo, versículo 6. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. O próximo. Com ela, tocou a minha boca. Veja isso, tocou os teus lábios. Por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Próximo. Então, ouvi a voz do Senhor clamando, quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Todo altar reparado que produz o aroma de um cheiro agradável a Deus, entende os propósitos de Deus, sonha os propósitos de Deus. Está entendendo, amados, o que aconteceu com Isaías ali? E é isso que ele faz. O que aconteceu com Paulo também, quando teve a visão, em Atos 9, que ele tem a visão e ele vê, amém, o Senhor, ele ouve o Senhor, ele fica cego.
Mas ele tem os propósitos de Deus, ele entende que era Jesus, ele começa a entender e a ligar todas as escrituras, precisa ficar ali dias para poder entender tudo isso, até que vem um profeta e possa orar por ele, mas ele entende isso, amém? Depois vai, é batizado, mas ele entendeu, e ele teve uma mudança, a adoração dele mudou, tudo mudou, quando nós vemos a Deus, amém, amados? Quando o nosso coração ele é purificado, nós vemos a Deus, muda a nossa adoração, porque o altar é reparado. O altar é reparado. Paulo estava com o altar cheio de maldade, cheio de ira, de raiva, cheio de justiça própria. Então aquele altar é reparado. Você começa a amar como Deus ama, você começa a perdoar como Jesus perdoa, você começa a receber do alto a humildade, amém, do teu Senhor, ela vem sobre a tua vida. Você entende que o maior é aquele que serve, amém, amados? Não aquele que é servido. Nós começamos a entender todas essas outras coisas que Deus quer nos ministrar. 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Está claro, amados, que o teu coração é um altar? Amém? Então vamos entender algo aqui. O sacerdote, ele primeiro sacrificava para ser purificado, e depois, amém, de um sangue derramado, para que ele fosse purificado, e o povo também purificado de um sangue. Isso está falando do nosso coração, mas fala dessas coisas que é uma alegoria das coisas que haviam de vir, amém, amados? Então ele entrava, fazia propiciação no santo lugar, ele aspergia o sangue sobre o povo que estava no ato, fazendo propiciação pelo povo. Depois ele entrava no santo, ele começava a aspergir o sangue sobre todos os utensílios do templo, amém? Sobre os utensílios que estavam no templo, menorá, sobre, enfim, ele aspergia aquilo jogando o sangue. E aí, então só depois ele entrava no Santo dos Santos, também fazendo a propiciação. Por que isso? Porque ele sabia que o que estaria perdão sobre ele, que purificaria ele e o povo, para que ele pudesse entrar no Santo dos Santos, era o sangue aspergido. Se ele entrasse antes, sem fazer e cumprir esses rituais, o que aconteceria com ele? Seria consumado. Amém? Porque o véu ele fazia essa separação entre Deus e os homens. Amém, igreja? Se não existir esse movimento, se não existir toda essa situação acontecendo, não poderia entrar no Santo dos Santos, ou seja, não poderia se entrar na presença de Deus. Agora vai comigo lá em Hebreus. Já estamos chegando no final, amém? Pelo menos de hoje. Hebreus 9, versículo 7. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Do que ele está dizendo? Não se poderia ninguém entrar no Santo dos Santos sem esse sacrifício. Não poderia ninguém passar por lá se não fosse um sacerdote, sumo sacerdote, que fazia isso uma vez por ano. E havia toda uma preparação, todo um sangue derramado, para que pudesse fazer remissão pelos pecados do povo, para que pudesse fazer remissão pelos pecados do sacerdote, para que pudesse vir purificando todos os utensílios do templo, tudo aquilo que era útil para o reino, para que assim, somente assim, ele pudesse entrar no Santo dos Santos. Amém, amados? Por que eu estou falando tudo isso? Porque agora, essas coisas que é uma alegoria, que é uma tipificação das coisas que hoje vieram, amém? Elas estão dentro de cada um de nós. Esse era o templo, e hoje o templo do Espírito Santo, como nós lemos lá em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que vós sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Então o que eu estou te dizendo, amados, dentro de cada um de nós, nesse templo do Espírito Santo, você pode ainda habitar no teu coração e permanecer no átrio, ou você pode ainda entrar um pouquinho mais perto e conhecer algumas coisas do reino de Deus e ficar ali onde é o santo lugar, ou você pode
avançar ainda mais, numa condição ainda melhor, ainda mais próxima da glória de Deus, e aí sim adentrar o Santo dos Santos. Amém? Só que para fazer isso precisava passar por onde? Pelo altar. Esse era o objetivo do altar. Essa era a função do altar, para que no altar fosse feito um sacrifício, e aí tivesse um sangue derramado sobre o altar, e aí nesse altar, onde o pecado era purificado, onde o pecado ele era perdoado, onde o preço do pecado fosse entregue, e aquele sangue que é derramado ali, desse condições do povo avançar. Está entendendo, amados? Estão entendendo mesmo? Estão comigo? Amém? Glória a Deus. Se não fosse esse movimento, se o sacerdote ele não precisasse entrar no santo lugar, no santo, nem no santo dos santos, não havia necessidade de ter aquele sacrifício no altar. Amém, amados? Era porque o sacerdote ele precisava entrar lá, então havia necessidade de se sacrificar, para que o sacerdote entrasse numa condição purificada, remida, amém? Feita a propiciação, para que aí sim ele tivesse condições de avançar. Então a função do altar é dar condição de o sacerdote ele ir para um lugar mais perto de Deus. Estão comigo, amados? Glória a Deus. Aleluia. Então vai lá para Hebreus 10. Hebreus 10, versículo 8. Ele disse: sacrifício, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem dele te agradasse, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Está falando dessa formação que eu te mostrei, e agora Jesus está estabelecendo uma outra forma. Amém, amados? Cancelando a primeira, estabelecendo a segunda. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresentava-se e exerce os seus deveres religiosos repetidamente. Oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Até aí, glória a Deus, aleluia, por enquanto. Amados, por que o sacerdote ele não entrava direto lá para dentro? Porque ele tinha temor de Deus. Ele tinha medo, ele sabia que ele ia ser consumido, como já aconteceu. Amém? Então ele precisava desse perdão. Ele ia cheio de temor. Sabe como que esse homem ele entrava nesse Santo dos Santos? Com cintos na cintura e uma corda amarrada. Porque se eles ouvissem o barulho do cinto, é porque ele caiu fulminado no chão, e ninguém ia ter coragem de entrar lá dentro para buscar o corpo. Então eles iam puxar ele pela corda para entrar lá dentro. O que fazia isso com o povo? Pecado. A única coisa que traz distância entre nós e o nosso Deus é o pecado. A única coisa que de alguma forma traz distorção no altar é o pecado. A única coisa que faz com que Deus não aceite algo nosso é o pecado. Está entendendo, amados? Amém? Então o pecado ele separava, ele fazia a separação entre o povo de Deus, que Deus ama, tudo aquilo que Ele criou e Ele ama, mas Ele não poderia ter a comunhão, porque havia pecado sobre o povo. Então fazia todo um ritual, uma encenação, amém? Algo religioso que estava tipificando o que Jesus veio fazer. Quando Jesus ele morre na cruz como o Cordeiro perfeito de Deus, não havia pecado nele. Ele paga preço de todo o pecado da humanidade. Todo homem que crê em Cristo, ele é aspergido por esse sangue. Então vem propiciação sobre a tua vida. O sangue vem sobre você. O sangue vem sobre você. Estão entendendo, amados?
Ele vem sobre você, amém? Então agora Ele faz o quê? Então se havia pecados, os pecados são apagados. Ele arranca toda iniquidade e nos coloca numa condição totalmente diferente, inaugurada em Cristo, nunca houve antes, que é uma condição de filho. Tanto é que Jesus, Ele é o primeiro homem a chamar o Deus soberano, o Senhor dos exércitos, amém? Jeová, de Abba, Pai, Paizinho, com intimidade, porque agora a condição da humanidade foi mudada. Há uma nova ordem, há uma nova aliança, há algo novo estabelecido. Havia antes um altar, um local de sacrifício, e agora o altar é cada um de nós. Amém, amados? Onde apresentamos sacrifício diante de Deus. Estão comigo? Agora o que a gente precisa entender aqui? Se só matavam animais e só derramavam o sangue para que pudesse ter a condição do sacerdote entrar lá dentro, e o sacerdote precisava ir lá para ouvir a Deus. Jesus, Ele morreu por uma coisa só, para que você tivesse condição de entrar no Santo dos Santos, de ir até lá. Se não existia esse movimento, o sacrifício do teu Senhor, Ele é vão. Vocês ouviram, igreja? Se você não sair do teu lugar, e você não se movimentar, e você passar pelo santo lugar, e você conhecer as coisas maravilhosas, as revelações que há de Deus em cada utensílio, no candelabro, nas tazas, em cada coisa que Deus fez, amém? Na mesa de bronze, tudo que foi feito, e você não conhecer esses mistérios, aquele sangue foi derramado em vão, porque você nem saiu do átrio. Bem, amados, se você não sair do átrio, e você não avançar para o santo lugar, usando o sangue do teu Senhor que foi derramado, e você não for até o santo dos santos, que é um lugar de intimidade, de revelação, de consagração, de ouvir a Deus, e Deus te ouvir, de você ter intimidade, algo verdadeiro, como você conhece a Deus. Então eu não conheço mais Deus de ouvir falar, mas agora eu conheço a Deus de com Ele andar. Eu tenho uma revelação real de quem é o meu Deus, eu sei. Eu tenho escutado o que está no coração dEle, eu escuto as suas palavras. Eu sei o que Ele quer que eu faça nessa noite, eu sei o que Ele quer que eu faça amanhã de manhã, porque eu tenho ouvido a sua voz, Ele escuta a minha angústia, Ele escuta o meu clamor. O que nós lemos do Salmo 50, amados? Se na sua aflição você vem diante de mim, me apresenta as suas angústias, então Ele recebe, Ele se agrada de nós, amém, amados? Glória a Deus. Agora, se eu não faço isso, Jesus morreu na cruz e o sangue dele foi derramado em vão. Não há utilidade, não há função. Meu pecado ele é perdoado por uma só razão: para que o véu fosse rasgado. Oh, Jesus. Versículo 19. Sabe, igreja, faça o sangue de Jesus valer a pena. Não entra, ou se você entrou, não fica num cristianismo medíocre, num evangelho medíocre, está entendendo? Porque dá para você andar crendo na palavra de Deus de uma maneira miserável espiritualmente. Não é isso que Deus quer. O que é uma maneira miserável? Sem participar de nada que Deus está fazendo, sem entender muito bem para onde você está indo, que passo você está dando. Isso é uma condição medíocre diante de Deus. Só que Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Ele fala: eu vos dei um reino. A Bíblia está cheia de textos falando que nós temos um tesouro precioso dentro de nós, amém? O reino de Deus é algo precioso, as coisas do reino é algo precioso, são coisas preciosas. A presença do Espírito Santo de Deus dentro de cada um de nós é o maior tesouro que nós possamos ter. Por isso Jesus fala, aquele que conheceu, aquele que entendeu o reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou a pérola de grande valor. Ele largou, vendeu tudo que ele tinha para poder ir lá e comprar aquela pérola. Falar: não tem nada igual a isso, nada se compara a ter isso. Eu nunca vi isso, nunca entendi as coisas dessa maneira, nunca ninguém me perdoou dessa maneira, nunca eu tive a oportunidade de ser feito um filho de Deus. Ei, Deus criou os céus e a terra, Ele é majestoso e soberano, não há Deus, não há outro Deus além dEle. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Ele é o Deus de toda a criação. Ei, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é Deus. Então eu entendo que isso é precioso, eu não abro mão. Eu não consigo viver sem, eu não consigo ficar longe disso.
Versículo 19, lá em Hebreus 10, diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Deus está fazendo algo aqui, amados. Conforme a palavra está sendo ministrada, muitos altares estão sendo restaurados. E sabe qual é o resultado disso? Adoração diante de Deus. O Espírito Santo está vindo e Ele está convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. Está promovendo arrependimento no seu coração, e isso é perdoar multidões de pecados. Deus está restaurando seus filhos e suas filhas, que Deus está levantando um exército aqui. Ele está fazendo isso, Ele está constituindo esse exército. Você crê nisso? Amém? Como que nós lemos lá em Esdras, no versículo 1, todos foram para edificar lá o altar como um só homem. Como um só homem. Deus vai produzir unidade entre nós. Deus vai fazer algo poderoso entre a gente. Amém, amados? Você crê? Feche teus olhos por um instante. Não faça isso de uma forma rotineira, mas comece a olhar para o teu coração e diga a Ele: Senhor, comece a reparar o altar. Eu recebo do teu sangue derramado sobre a minha vida. Sabe o que o pecado faz às vezes, amados? Ele vai provocando um medo. Ou senão vai nos anestesiando os corações, deixando a gente num sono espiritual. E esquecemos dos privilégios maravilhosos que nós temos diante de Deus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Deus quer despertar os filhos. E quer te trazer uma consciência do quanto você é amado. De que há um perdão derramado, de um sangue precioso que foi derramado sobre a tua vida. Que talvez essa condição que você tem vivido até aqui não é necessário permanecer aí. Mas Ele tem um lugar para você mais perto. Nossos corações precisam despertar disso. Você precisa entender que Jesus, Ele quer mudar a tua realidade. Você nasceu e foi criado para ser filho de Deus. E é somente nesse lugar, no Santo dos Santos, onde você for ver, onde você vê a Deus, que a tua adoração vai ser restaurada. E então você vai entender o que Deus tem sonhado para você. Se você nunca fez uma oração, nunca teve a oportunidade de fazer uma oração se entregando a Cristo, eu preciso te ministrar dizendo que é nessa oração que o sangue dele vem sobre a tua vida, quando você se entrega a Jesus. E se você tem desejo de fazer isso nessa noite, eu quero orar por você, eu quero te ajudar nessa oração. Levanta sua mão no teu lugar, como alguém que faz um sinal para Deus. Fala: eu quero, Senhor.
Eu preciso do perdão dos meus pecados. Eu preciso que o teu sangue venha me lavar de toda iniquidade. Eu preciso ser purificado. Eu quero receber, Senhor, a tua salvação. Eu quero ter essa condição de entrar nesse lugar mais perto de ti. Se essa é a tua realidade agora, você deseja se entregar a Cristo, ser perdoado pelos seus pecados, pelo sangue de Jesus derramado na cruz, levanta a tua mão no teu lugar. Eu quero orar contigo. Graças a Deus. Aleluia. Não perca essa oportunidade, amém? Eu estive no teu lugar um dia, e o fato de eu ter levantado a minha mão mudou a minha história. O Senhor Jesus que diz: aqueles que me reconhecerem diante dos homens, eu os reconhecerei diante do Pai. Mas aqueles que me negarem diante dos homens, eu também os negarei. A gente não pode ter vergonha, porque Ele não nos deu espírito de timidez. E é por isso que eu insisto nesse momento, porque eu sei quanto é precioso você vencer essa barreira que fica tentando te intimidar. Na verdade é uma vergonha que é mentirosa, porque a maior alegria que qualquer cristão tem, a alegria que há nos céus, é quando um pecador se arrepende de seus pecados. A festa nos céus. Então, se você deseja receber esse sangue precioso derramado na cruz e valorizar o fato de Jesus ter morrido por você, levanta sua mão no teu lugar. Diga que você quer receber a Cristo. Aleluia. Você que levantou sua mão, fica de pé. Eu quero orar contigo. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Você que ficou de pé, repete comigo essa oração. Senhor Jesus, nessa noite, eu te agradeço pela oportunidade que tenho de ouvir a tua palavra. E eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, me lava no teu sangue, purifica o meu coração, purifica a minha mente, e me dá esse lugar, Senhor, através do véu, esse lugar mais perto de ti, que eu quero te conhecer como um filho teu, em nome de Jesus. Eu, como servo do Senhor, eu os abençoo. Que Deus acampe anjos em volta de vocês e os guarde em nome de Jesus. Nessa noite Ele marca a história de vocês e a aliança que vocês têm com Deus. Ela vai fazer toda a diferença nos próximos dias, porque agora vocês não estão mais sós, mas há um Deus sobre a vida de vocês. A aliança e o sangue aspergido vem para perdoar os pecados, para purificar o teu coração e te levar numa nova condição de filha, de filho de Deus. Eu os abençoo e peço que Deus dê experiências poderosas sobre a tua vida, em nome de Jesus. Graças a Deus. Peço que vocês deem um nome para as pessoas que estão com pranchetas depois, antes de ir embora. Amém? Não vai embora, a gente quer pegar um contato de vocês.